A eleição de Javier Milei como presidente da Argentina em novembro de 2023 marcou o início de uma tentativa audaciosa de reverter a grave crise econômica do país. Com 55% dos votos, Milei assumiu a presidência de um país onde 41% da população vivia na pobreza e a inflação alcançava 211,4%, a maior em 32 anos. Sua abordagem radical envolveu cortes significativos nos gastos públicos, desregulamentação do mercado e uma série de privatizações e reformas fiscais. Com o resultado, a Argentina experimentou seus primeiros superávites fiscais em janeiro e fevereiro deste ano, algo não visto há mais de uma década, e as reservas internacionais começaram a subir novamente. Até mesmo o FMI reconheceu um impressionante progresso econômico sob a liderança de Milei. Neste vídeo, vamos explicar detalhadamente como essas políticas estão ajudando a Argentina a se recuperar tão rapidamente. Primeiro, precisamos lembrar que a Argentina enfrentou colapsos econômicos ao longo dos anos, com a alta da inflação, pobreza e a recessão. Cada novo governo enfrentou esses desafios e com Milei não foi diferente. No início de 2024, a Argentina é o país mais endividado com o FMI, devendo cerca de 40 bilhões de dólares. Isso aconteceu por causa das políticas econômicas ineficientes adotadas no passado, que acabaram por levar a economia ao fundo do poço. No início do século XXI, a situação financeira da Argentina piorou devido à política de convertibilidade dos anos 90, que fixava a taxa de câmbio do peso com o dólar americano. Essas medidas trouxeram estabilidade ao peso, permitindo financiar gastos públicos com emissões de títulos da dívida e empréstimos, esperando que isso atraísse investidores. No entanto, isso também tornou o país mais vulnerável ao mercado externo, acumulando uma dívida pública de cerca de 141 bilhões de dólares até 2001. O peso valorizado encareceu os produtos argentinos, diminuindo a competitividade externa do país. Após a política de convertibilidade, em janeiro de 2002, o peso argentino perdeu 200% do seu valor e o PIB caiu 11%. O governo adotou medidas como o corralito, que restringia o acesso aos depósitos bancários, levando a uma das maiores crises da história argentina, com grandes protestos e mudanças de governo. Porém, a Argentina teve uma rápida recuperação econômica a partir de 2003, impulsionada pelo boom das commodities. Entre 2002 e 2008, produtos como a soja tiveram uma valorização enorme, trouxeram fluxo constante de capital estrangeiro. Esse boom permitiu que o país se recuperasse economicamente, que o PIB crescesse 8% ao ano e investimentos estrangeiros subindo 76%. Entretanto, essa recuperação foi temporária. Durante os governos de Néstor e Cristina Kirchner, entre 2003 e 2015, houve um aumento nos gastos públicos para financiar programas sociais, com despesas dobrando de 22% para 41% do PIB em 12 anos. Com o boom das commodities terminando em 2015, a Argentina entrou novamente em crise, agravado pelo uso dos créditos estrangeiros para financiar déficits, tornando o país vulnerável a instabilidades externas. Em 2018, o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos levou a Argentina a uma nova recessão e inflação alta. Nos últimos anos, a inflação aumentou constantemente, agravado por crises como a pandemia e uma seca severa, levando a uma recessão no final de 2022. Em 2023, a Argentina registrou a maior taxa anual de inflação do mundo, com 211%. A mais alta em 32 anos. Com esse cenário, a pergunta era: como a Argentina está recuperando a economia tão rapidamente? Apesar dos desafios, os dados recentes mostram uma mudança positiva. Em janeiro, a inflação caiu para 20%, e em fevereiro para 13,5%, uma tendência promissora para um país que tinha uma inflação de 50% ao mês. Nos próximos meses, espera-se uma redução, conforme confirmado por Javier Milei, que implementou cortes de gastos e subsídios.
Ele reduziu drasticamente o número de ministérios de 18 para 9 e demitiu mais de 25 mil funcionários públicos, visando diminuir o funcionalismo estatal em 20% e cortar 20 bilhões em gastos públicos. Com essas medidas, o governo busca controlar o endividamento e o déficit fiscal gerados por anos de gastos excessivos. Reequilibrar as contas é o primeiro passo para manter maiores ambições a médio prazo, incluindo cortes em subsídios para energia, transporte, água e infraestrutura, argumentando que esses subsídios elevam a inflação ao manter preços artificialmente baixos. Isso impacta o poder de compra dos argentinos. Além disso, a desvalorização do peso promovido por Milei, que viu o peso perder mais de 50% do seu valor em relação ao dólar nos primeiros meses de seu governo, visando tornar os produtos argentinos mais competitivos no mercado internacional, atraindo capital estrangeiro e incentivando a produção interna. As políticas econômicas de Milei permitiram que a Argentina alcançasse 2 superávites mensais consecutivos este ano, os primeiros em 12 anos. Com um aumento de 256,9% nas receitas fiscais, gerando um superávit de 620 milhões de dólares e reduzindo o risco para investimentos no país. Pela primeira vez em mais de 10 anos, a Argentina está entre os 25 países mais confiáveis para investimentos estrangeiros, segundo a consultoria americana. No entanto, a questão é se Milei conseguirá manter o apoio popular enquanto essas medidas não trazem efeitos imediatos, já que muitas das suas ações enfrentam críticas e protestos devido ao aumento do custo para a população. Além disso, Milei enfrenta desafios no parlamento, onde seu partido, La Libertad Avanza, detém apenas 15% dos assentos na Câmara dos Deputados e 10% no Senado, dificultando a aprovação de seus projetos como a reforma tributária e a gestão da dívida pública. Apesar do histórico conturbado da Argentina por décadas de crise e má administração, a situação parece estar mudando. Com a estabilidade da inflação e um cenário econômico mais otimista, se Javier Milei conseguir implementar suas reformas e manter o apoio popular, o país pode caminhar para um futuro mais próspero e voltar a se destacar na América Latina. Muito obrigado por assistir até aqui, curta o vídeo e se inscreve e aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aqui ao lado. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.